Multa pesada. Secretário de Segurança Pública de Taboão da Serra, na Grande São Paulo, é exonerado. Rodrigo Falcão deu um soco em uma mulher durante uma abordagem policial. Empresário e marido da cantora Perla é preso no Rio de Janeiro por causa do golpe da pirâmide. A rede de Patrick Abraão deu um golpe de 4 bilhões de reais em pessoas de 80 países. Susto na Zona Sul de São Paulo. Helicóptero cai no Parque Águas Espraiadas e deixa 2 pessoas gravemente feridas. Polícia indicia 4 jovens suspeitos de matar ambientalistas na represa Billings. E acredita que a morte de Adolfo Duarte, o Ferrugem, foi provocada por ciúmes. Começa a valer amanhã lei marcial em 4 territórios da Ucrânia, determinada por Moscou. Para o presidente Vladimir Putin, Kiev se recusa a reconhecer a vontade do povo. 5h34. A hora. 5h34. Exportações do agro brasileiro chegaram a 14 bilhões de dólares em setembro. Hoje tem Maracanã, decisão da Copa do Brasil, Flamengo e Corinthians a partir das 21h45. É uma luta pela Copa do Brasil e também por um prêmio de 60 milhões de reais. A polícia do Rio de Janeiro está preocupada com a invasão de muita gente com ingresso falso. Hoje se fala muito em censura, mas tirar fake news do ar não me parece ato de ditadura. O turista foi em 5h36. A hora. 5h36. Jornal Conexão Nacional. Os principais fatos do Brasil e do mundo. Muito bem, vamos agora para o destaque do companheiro Anchieta Filho. Joseval Peixoto, laudo necroscópico do Instituto Médico Legal apontou que a fisiculturista argentina Joana Soledad Colla, de 30 anos, foi encontrada morta no quarto de um hotel aqui em São Paulo. No dia 8 de outubro, ela sofreu um infarto agudo do miocárdio. Segundo a informação do laudo toxicológico, apontou que o infarto não foi causado por nenhuma substância química. Os exames referentes a fármacos, praguicidas e substâncias voláteis deram negativo. A partir dos resultados, a Polícia Civil vai anexar os laudos ao inquérito policial que foi aberto no 13º Distrito Policial. Com a conclusão, o caso será relatado como morte por causas naturais. Joana representou a Argentina no Campeonato Sul-Americano de Fisiculturismo e Fitness, categoria físico feminino, e foi vice-campeã na 47ª edição do torneio. O evento foi realizado entre os dias 6 e 9 de outubro em um hotel no Parque Anhembi. Joseval. Eu abro 2 minutos para elogiar a Polícia Científica de São Paulo. Quero que os senhores saibam que uma das mais capazes, mais inteligentes casas de perícia do mundo está aqui em São Paulo. Há mais de 50 anos, o perito Sebastião Edson Sinelli, deve estar aposentado hoje, foi professor, foi quem descobriu no mundo a forma de descobrir o falso do traço carbonado. Sabe o que é isso? Você pega um papel branco embaixo, pega uma assinatura autêntica em cima, põe um carbono. Aí ele copia a assinatura autêntica. Fica aquele risquinho no papel branco. Aí ele preenche aquele risquinho. Era uma assinatura autêntica. O Sebastião Edson Sinelli, como que um estudo de fotografia, ele realçava o traço carbonado e apagava a falsidade que tinha feito. Pô, ele foi lá, tomada pelo FBI e tudo, teve em Londres, explicando a tese que ele descobriu aqui no DEI. E tem muito mais, é uma equipe muito competente, os peritos da Polícia Científica de São Paulo. Agora 5h38. A hora. 5h38. Jornal Conexão Nacional. E agora nas vozes de Roberto Miller e Antônio Freitas, o desenvolvimento das manchetes de Conexão Nacional. João Dória deixa o PSDB depois de 22 anos do partido. O ex-governador de São Paulo fez o anúncio nesta manhã pelo Twitter.
disse que cumpriu sua missão política partidária pautado na excelência da gestão pública. E citou que foi inspirado por nomes tradicionais do PSDB como Franco Montoro e Mário Covas. Corte de mais de 2,5 bilhões de reais do orçamento atinge 11 ministérios. Necessidade de contingenciamento foi anunciada em setembro, mas o valor bloqueado só saiu agora. Ministério da Economia divulgou agora através da Lei de Acesso à Informação. Ministério do Desenvolvimento Regional foi o mais atingido com bloqueio de 1,2 bilhão de reais. Em segundo lugar ficou o Ministério da Saúde com corte de 718 milhões de reais. Já o Ministério da Cidadania terá menos 384 bilhões de reais em seu orçamento. Imagens mostram Rodrigo Falcão dando soco em uma mulher durante uma abordagem policial em 2020. Acontece que até hoje ele era o secretário de Segurança de Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Falcão disse que no fato que ocorreu antes dele assumir a pasta, usou de força moderada. Depois da divulgação do vídeo, a prefeitura da cidade decidiu exonerar Rodrigo Falcão do cargo. Marido da cantora Perla é preso na operação contra o golpe da pirâmide no Rio de Janeiro. O empresário Patrick Abraão fazia parte de uma rede que teria dado um golpe de 4 bilhões de reais. Eles prometiam ganhos de 20% ao mês em criptomoedas. A rede de Patrick Abraão lesou cerca de 1 milhão de pessoas em 80 países. E lembrando, Freitas, não sei se é isso que você ia dizer, que a Perla não é aquela. A Paraguaia. A Paraguaia Essa é a Perla Fanqueira, disse bem. Ah, muito bem. Contagem regressiva para a final da Copa do Brasil. Corinthians e Flamengo já estão prontos para o jogo de volta, desta vez no estádio do Maracanã, daqui a pouco. Todos os ingressos da partida foram vendidos antecipadamente. Flamengo trabalha com renda inédita de bilheteria no estádio, superando os 10 milhões de reais. É torcida única? Não tem, né? Tem. O Corinthians teve lá alguns milhares de ingressos, né? Só em São Paulo a torcida única, né? Não sei. Parece que é um dos poucos ainda, um dos poucos estados que mantém. Então, porque São Paulo continua a torcida única. Brasília, inclusive. Mas a torcida do Flamengo esteve aqui a semana passada, sim. Teve, né? Só quando há times paulistas em disputa. Quando é clássico. E eu os outros podem. Com time grande, com pequeno, pode ter duas torcidas. Vim pra cá ouvindo um programa esportivo de outra emissora, o jornalista do Rio de Janeiro disse que o derrame de ingressos falsos é muito grande para o jogo de hoje. Continua a atuação forte de cambistas, né? Impressionante. Olha só. Lula divulga a carta aos evangélicos. Candidato do PT critica o uso eleitoral da fé e defende liberdade religiosa e ainda reforça ser contra o aborto. Destacou que nunca houve risco ao funcionamento dos templos e que vai estimular parcerias. Lula tenta conquistar o voto do eleitorado evangélico. De acordo com as pesquisas, o presidente Jair Bolsonaro tem ampla maioria no segmento. A mensagem foi lida durante encontro do petista com os cristãos nesta quarta-feira. Sabe que tem muito evangélico que não gosta de mistura da igreja com a política. São os evangélicos mais antigos, mais puros, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Né? Quer dizer, não é todo mundo, não é todo evangélico que aprova esse festival de apoio aos políticos brasileiros. 5h42. A hora. 5h42. Agora o espaço é para o companheiro Fernando Martins. As exportações do agronegócio brasileiro chegaram a quase 14 bilhões de dólares no mês passado. Foi o maior valor para o mês de setembro, com alta de 38% na comparação com o mesmo mês de 2021. O coordenador-geral de Estatística e Análise Comercial do Ministério da Agricultura, Gustavo Cupertino, atribui esse resultado a dois fatores. O principal
principal elemento que vem influenciando todo o comportamento das exportações é o fator preço. O índice de preços, comparando mês a mês, teve uma alta de 17,2%, comparando setembro de 2022 a setembro de 2021. Porém, nesse mês também, houve um aumento expressivo do volume, de 18,1%, o que a gente pode atribuir praticamente esse crescimento em volume às exportações recorde de milho. O principal setor exportador do agronegócio brasileiro é a soja. O grão e seus derivados tiveram alta de 24% em setembro e somaram quase 4 bilhões de dólares em exportação. A venda da carne para outros países subiu 11% e passou dos 2 bilhões e 400 milhões de dólares. Esse valor também foi um recorde para o mês. A exportação dos setores de cereais como o milho, produtos florestais como a celulose e sucro alcooleiro acompanharam a tendência de crescimento. Entre as importações, o Brasil comprou pouco mais de 2 bilhões de dólares em fertilizantes no mês passado. É um valor 14% maior que em setembro de 2021. Apesar disso, a quantidade de fertilizantes comprada caiu 22%. O coordenador do Ministério da Agricultura, Gustavo Cupertino, avaliou que o conflito na Ucrânia teve impacto pontual nas exportações brasileiras. A guerra, ela tirou de imediato um fornecedor importante agrícola, que é a Ucrânia, e trouxe muita dúvida em relação à capacidade e oferta internacional de diversos produtos, como o próprio milho, o trigo, os óleos vegetais, que foram os que tiveram o principal impacto, isso porque a Ucrânia é o principal exportador mundial de óleo de girassol, por exemplo. No caso do milho, isso fica muito evidente se a gente for raciocinar, porque o milho tem 4 grandes exportadores mundiais, que são Brasil, Estados Unidos, Argentina e Ucrânia. No momento que você tira um deles, isso tem reflexo imediato nos preços. Nos 9 primeiros meses do ano, o Brasil exportou 122 bilhões de dólares. Esse valor já é maior que a soma de todo o ano passado, que fechou em 120 bilhões de dólares. A expectativa do governo é que este ano termine com um novo recorde histórico de exportações, ainda sentindo os efeitos do cenário internacional no nosso agronegócio. Com informações da Rádio Agência Nacional, Fernando Martins, para o Conexão Nacional. Agora em São Paulo, 5h45. A hora. 5h45. Jornal Conexão Nacional. Os principais fatos do Brasil e do mundo. Frequentadores do Parque do Ibirapuera, na Zona Sul paulistana, reclamam da onda de furtos na região. O local tem administração privada desde o ano passado, mas não há segurança suficiente. Segundo registros policiais, foram feitos 1.844 boletins de ocorrência na região de janeiro a agosto. Administradores do parque dizem que dão todo o apoio necessário aos frequentadores. E pelo jeito aos ladrões também, porque quantos? 1.844 casos. Então privatizou para quê? Helicóptero cai no Parque Águas Espraiadas, na Zona Sul de São Paulo, nesta manhã. O acidente deixou 2 vítimas que estavam a bordo e foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros. O piloto teve traumatismo craniano e o mecânico fraturou os braços e as pernas. O helicóptero saiu às 10h45 da manhã do aeroporto de Congonhas e caiu 5 minutos depois. Com uma dívida... Uma vez eu estava em Lisboa e estava lá um comandante da antiga Panair do Brasil. Quando o governo fechou a Panair, ele foi para a TAP, estava voltando para o Brasil e ele me falou o seguinte: a aviação é seguro zero. Não se brinca com a aviação. Aliás, por isso ele estava saindo de lá, porque ele fez uma advertência a um determinado homem da manutenção e foi advertido, porque era o socialismo que tinha tomado conta e não podia advertir companheiro. Falou, como? Pô, o avião vai cair, o comandante sou eu? Tá errado, eu falo que tá errado. Falou para mim, é segurança zero. Depois de um determinado número de voo, de horas voo, o avião é desmontado inteirinho e remontado. E tem que ser assim. Então, quando você vê que começa a cair avião, principalmente os menores, precisa ter cuidado com isso. Precisa uma fiscalização muito maior sobre isso. Agora 5h48. A hora. 5h48. O espaço agora é para Paulo Pontes. Amigos, está em debate no Brasil a censura embutida no tema fake news.
o TSE tem feito várias intervenções, principalmente em redes sociais, proibindo a monetização de canais que proliferam as tais fake news. Bolsonaristas, principalmente, que comandam essas redes, chamam isso de censura. Mas será que é? Em primeiro lugar, quero dizer que sou radical nesse assunto. No começo do exercício da minha profissão de jornalista, lá em 1982, fui vítima disso, pois escrevi um texto com um cidadão sentado à minha frente, fumando, jogando fumaça na minha cara, mudando uma vírgula ou um verbo, me falando que qualquer tom irônico na leitura me convidaria para um passeio agradável. Portanto, me arrepia o termo censura. Mas, no caso presente, o que se impede de veicular é a fake news, e isso eu não posso tratar como censura. O que é fake news? É mentira. Sim, uma fake news significa uma notícia mentirosa, ou alguma informação tirada de um contexto e, portanto, descontextualizada, ou invenção pura e simples, sem qualquer fundo de verdade. Como tenho horror a mentiras, também o tenho de fake news. Assim sendo, as decisões judiciais que impedem a proliferação de fake news merecem meu aplauso, pois isso nem de longe pode se confundir com censura. Temos que levar muito a sério a liberdade de expressão. Ela é essencial na democracia, mas não nos permite usá-la com o objetivo de causar danos a outros através de mentiras. Portanto, abaixo a censura, mas abaixo também as fake news. Paulo Pontes para o Conexão Nacional. Agora 5h49. A hora. 5h49. Anchieta, filho. Joséval Peixoto, esse assunto interessa a você que gosta das coisas jurídicas. A TV Globo foi condenada a pagar R$30 mil a Sidão. Lembra do Sidão, o goleiro Sidão? Por causa do constrangimento causado ao goleiro da eleição de craque do jogo, que acontece sempre após as partidas do Brasileirão. No ano de 2019, Sidão defendia o Vasco e ele falhou em uma derrota para o Santos e foi vítima de um movimento na internet para ser escolhido o destaque do confronto. Seguindo o protocolo do quadro, a Globo fez ao vivo a entrega do troféu ao jogador visivelmente abatido com a situação. Em sua decisão... Porque ele tomou um frango, é por isso? Ele tomou um frango e aí a internet faz a gozação e escolhe ele. Não foi uma gozação, uma o prêmio. gozação. Só que a Globo entregou ele como o melhor do jogo. O juiz Antônio Caneiro Júnior afirmou que, mesmo sem ter poder de impedir a decisão do público, a Globo dispunha de todos os meios para obstar a humilhação pública a que foi exposto o autor com a entrega do irônico troféu. O juiz declarou: nada impedia a Ré, ou seja, TV Globo, de anunciar o resultado da enquete com os torcedores. Estaria cumprindo o seu dever de informar. Mas a Ré foi além. Fez a entrega do troféu, incorrendo em evidente exercício abusivo de direito, sendo despropositado sustentar que o autor que estava trabalhando e não se divertindo com amigos em partida de futebol deveria receber o fato com bom humor. Ou seja, falar pro cara, ó, você tá recebendo isso aí, receba com bom humor. Sidão pediu indenização por danos morais no valor de R$1 milhão, mas o juiz fixou o valor de R$30 mil. A decisão da Justiça alega que o montante pago não pode ser fonte de enriquecimento injustificado da vítima, nem haverá de ser inexpressível, incapaz de atingir a sua finalidade, que é retribuir o mal causado. O Grupo Globo também terá de arcar com custas e despesas processuais. Após o episódio com Sidão, a Globo resolveu mudar o formato da eleição do craque do jogo. Hoje funciona assim. O público escolhe muitas vezes é gozação, muitas vezes o cara nem tá jogando e o público escolhe. Mas aí tem dois comentaristas que aí ficam número ímpar. Não é a primeira vez. Houve um caso também com o Luan, que veio do Grêmio jogando no Corinthians, que nem ele estava na reserva, ele não jogou e ele foi escolhido como melhor em campo e deram o troféu para ele como melhor em campo com o Luan. É outro absurdo. Luan que está hoje no Santos. Pois é, então aí agora tem os então vamos ver um enquadramento jurídico disso, que a gente tem ouvido muito falar em censura do Poder Judiciário.
Acontece o seguinte, o direito ele é antagônico. Ele tem normas que se chocam. Por exemplo, na cláusula pétrea do artigo 5º, tem lá uma cláusula que garante a liberdade de expressão, que também está no artigo 220 da Constituição Brasileira. Diz que lá, nenhuma lei poderá criar embaraço à manifestação do povo, etc, etc, etc. Principalmente a informação jornalística, é absolutamente livre no Brasil. Qual é o limite disso? É a lei. Porque tem também um outro preceito que garante a intangibilidade da honra da pessoa. Porque isso é crime, ou é calúnia, ou é difamação, ou é injúria. Então, esse é o limite. Aliás, vocês sabem que eu gosto de latim e tal, eu falo aqui, mas aí eu brinco, eu faço a tradução. Há 2000 anos, porque o que vou falar agora é uma espécie de paradoxo. A liberdade pressupõe uma escravidão. Olha que absurdo. Você, para ser livre, você tem que ser escravo. Escravo da lei. Os romanos diziam, serve lege sumus, ut liberi possumus est. Somos escravos da lei para que possamos ser livres. É isso aí. Agora, 5h55. A hora. 5 minutos para 6. Jornal. Conexão Nacional. Com dívida milionária, Emerson Fittipaldi leiloa seus bens. Entre as peças, carros da A1 Grand Prix, automóveis restaurados, motos, lanchas e até um avião. No galpão da leiloeira, modelos históricos como uma viatura da Polícia Americana de 1953. A coleção ficará disponível para a visitação dos interessados. Presidente Vladimir Putin ordena lei marcial em 4 territórios da Ucrânia. Moscou afirma ter anexado Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhia. Putin disse que o regime de Kiev se recusa a reconhecer a vontade e escolha do povo. A lei marcial nos 4 territórios começa a valer amanhã. A lei marcial altera as regras de funcionamento de um país, deixando de lado as leis civis e colocando em vigor as leis militares. Lei marcial. A medida é geralmente anunciada em cenários de guerra, como o que ocorre agora entre a Rússia e a Ucrânia. Rádio Capital, Conexão Nacional, agora 17h58. A hora. 17h58. Jornal. Conexão Nacional. 18 horas e 3 minutos. A hora. 18 horas 3 minutos. E os destaques desta meia hora de Conexão Nacional. Torcidas organizadas do Flamengo confirmam volta ao estádio contra o Corinthians hoje. Polícia especializada no Rio de Janeiro montou esquema especial depois das notícias de invasão ao Maracanã. Corte de mais de 2,5 bilhões de reais do orçamento atinge 11 ministérios. E o Ministério da Saúde terá bloqueio de mais de 700 milhões de reais. Ex-governador João Dória deixa o PSDB depois de 22 anos do partido. Disse que cumpriu sua missão política partidária pautado na excelência da gestão pública. Lula divulga a carta tentando conquistar o voto dos evangélicos. Candidato do PT critica o uso eleitoral da fé, defende a liberdade religiosa e reforça ser contra o aborto. Ministro Alexandre de Moraes se reúne com representantes de redes sociais nesta quarta-feira. Presidente do TSE quer identificar e coibir mentiras contra o sistema de votação neste segundo turno. A Anatel amplia medidas contra as ligações de telemarketing consideradas abusivas. A partir de 13 de novembro, essas empresas serão bloqueadas e terão de pagar multa pesada. Empresário e marido da cantora Perla é preso no Rio de Janeiro por causa do golpe da pirâmide. A rede de Patrick Abraão deu golpe de 4 bilhões de reais em pessoas de 80 países. Susto na zona sul de São Paulo.
Helicóptero cai no parque Águas Espraiadas e deixa 2 pessoas gravemente feridas. Polícia indicia 4 jovens suspeitos de matar ambientalistas na represa Billings. E acredita que a morte de Adolfo Duarte e o Ferrugem foi provocada por ciúmes. 18:06. A hora. 6:06. Agora você, Anchieta Filho. Joséval Peixoto, o mundo preocupado com a Rússia. 8 meses após invadir a Ucrânia, a Rússia vê a guerra que iniciou chegar de vez a seu território. Diversas regiões do país, incluindo a capital Moscou, foram colocadas em alerta máximo. E as 4 áreas anexadas do país vizinho sob lei marcial. A decisão foi anunciada hoje pelo presidente Vladimir Putin em uma reunião com o seu Conselho de Segurança. A reunião foi inclusive televisionada, Joséval. Joséval, é uma preocupação do mundo hoje a situação da Rússia e a gente precisa ouvir a voz da diplomacia. Quem sabe a diplomacia, não sei se vai ser, mas quem sabe, não custa nada sonhar, a diplomacia possa resolver esse problema. E nós vamos agora ouvir o embaixador Rubens Recupero, um experiente diplomata brasileiro, foi embaixador do Brasil nos Estados Unidos, ministro da Fazenda, ministro do Meio Ambiente, representante da questão do comércio exterior, um homem muito experimentado que, claro, já tratou de diversas guerras nessa sua brilhante e longa carreira. Embaixador Rubens Recupero, bem-vindo ao Conexão Nacional. Boa noite. Boa noite, muito obrigado, pelas suas palavras tão generosas, viu? Será que a diplomacia pode resolver esse imbróglio na Rússia? Olha, Anchieta, você sabe, a diplomacia só entra quando as 2 partes, ou uma delas, decide desistir da ofensiva e negociar, né? No momento ainda isso não ocorreu, porque normalmente isso acontece ou quando um país ganha e o outro evidentemente precisa se entregar, ou então quando os dois estão exaustos, né? Acontece que o que está sucedendo nesse momento é que a Rússia está perdendo a guerra, né? E os ucranianos estão avançando. Essas medidas a que você se referiu, elas visam não tanto um objetivo de melhorar a situação no campo de batalha, mas visam assegurar o controle interno na Rússia e nas regiões ocupadas. E elas são até contraditórias, porque, como você mesmo lembrou, uma dessas medidas, a mais forte, é a lei marcial. A lei marcial, como o nome mesmo diz, em geral se impõe em situação de guerra. Acontece que o Putin, até o momento, recusa chamar essa operação de guerra. Ele diz que é uma operação especial, né? Ora, em operação especial você não precisa usar lei marcial, né? O que ele está temendo, a meu ver, viu, é que os ucranianos estão avançando muito e talvez dentro das próximas 2 semanas possam tentar reconquistar aquela grande cidade do sul, Kherson, que foi a primeira ocupada pelas tropas russas. Essa cidade, a parte da cidade, fica de um lado do rio, que é do lado da Ucrânia, o lado oeste do rio, né? E as tropas russas estão praticamente cortadas, porque as 4 ou 5 pontes desse rio foram destruídas pela artilharia ucraniana. Portanto, eles estão começando a evacuar a população civil através de ferry boats, né? De lanchas, né? Agora, provavelmente o que o Putin teme é que se essa cidade cair, vai ser uma derrota muito acachapante para a Rússia. E ele quer evitar que o efeito da derrota possa provocar uma reação. Você sabe que na história russa há 2 precedentes terríveis, né? Em 1905, quando o Império Czarista perdeu a guerra contra o Japão, houve revoltas no país todo que quase que derrubam o Império, né? Só foram controladas com muita repressão. E isso voltou a se repetir na Primeira Guerra Mundial
em 1917, quando finalmente o colapso militar acarretou a Revolução. Primeiro a de fevereiro, né? E depois a de outubro. A Revolução Socialista, né, Rubem? Exatamente. Eu acho que o que o Putin está tentando fazer é antecipar a possibilidade de uma revolta, porque, como você sabe, a população lá está fugindo. Eu li uma notícia hoje que Moscou não tem homens mais, né? Porque os homens ou fugiram ou foram recrutados para a guerra, né? A população russa que está puxando o carro, né? A ucraniana não, está indo para frente. Saíram do país mais de 200 mil homens, né? Jovens, né? Idade militar, né? Outros foram mobilizados à força. Quer dizer, são sinais ruins, mas que essas medidas anunciadas hoje denotam que ele ainda não está pronto para negociar, né? Em vez de admitir que é um erro e começar a desescalar, ele está escalando, né? Ele tá continuando a agravar a situação, visivelmente nesse caso, não porque essas medidas vão melhorar a situação contra a Ucrânia, mas vão ajudar ele a controlar a população dentro do país, né? Temendo a própria cabeça. Exatamente. O país, como você sabe, já é meio uma ditadura, mas ainda tem algumas aparências de legalidade, né? E essas leis permitem deter qualquer um sem acusação durante 30 dias, né? Confiscar bens, esse tipo de coisa, né? Quer dizer, facilita o controle policial da população. Eu acho que é essa a interpretação que se deve fazer, o que é negativo, né? Porque não se vê ainda sinal de que o primeiro passo para desescalar seria ele admitir de alguma forma que errou, né? É claro que ele não vai dizer isso de público, mas fazer um sinal qualquer de que ele está disposto a começar a negociar e conceder alguma coisa. Mas, no momento, tudo indica que é o contrário, né? Pode ser que não dê certo, mas os serviços de inteligência do Ocidente acham que as próximas 2 semanas podem assistir ao avanço das tropas ucranianas. E sabe que isso é verdade, porque ontem o comandante-geral russo, ele fez uma declaração dizendo que a situação está muito tensa em Kherson. Ele admitiu pela primeira vez que era preciso evacuar a população civil, né? O senhor acha que haverá, no Tribunal Penal Internacional, vai poder julgar o Putin? Acho muito difícil, viu? Difícil porque ele é o chefe de Estado de um país nuclear armado até os dentes, né? Você se lembra o que aconteceu com Hitler, né? O Hitler, quando foi derrotado, preferiu se suicidar, né? Exato. E se ele pudesse, ele teria liquidado a Alemanha, que ele não pôde, né? Mas ele gostaria de levar com ele a Alemanha para o túmulo. Ora, um homem como Putin, que jogou tudo, ele não tem saída, compreende? Porque se ele perder essa guerra, ele perde não só o poder, mas talvez perca a própria vida, né? Porque lá, como você sabe, não há um mecanismo institucional para afastá-lo do poder, né? Terá que ser um golpe de Estado, né? É o que eu aventei essa possibilidade aqui. A única chance é o próprio povo russo derrubá-lo para depois ele ser julgado. O que eu acho é que aí não é tanto o povo, né? Provavelmente o que aconteceria é que os próprios dirigentes, que são aqueles oligarcas que estão perdendo dinheiro, né? Essa gente deve estar muito inquieta, né? Eles não conseguiram ainda armar nada porque, como você sabe, o Putin é um homem do serviço secreto, né? E armar um complô contra ele não é fácil, né? Até porque eu li, quando eu estou lendo o caso da Chechênia, ele estava ligado a esses oligarcas também, né? Exatamente. É tudo amigo dele. Mas o provável, isso que você disse, também eu acho que é a solução mais adequada, né? Porque permitiria um novo governo que aí não teria problemas em admitir que foi um erro, né? E se extricar dessa situação difícil, né?
Doutor Recupero, que não seja no campo criminal, no campo civil poderá haver uma reparação para a vasta destruição da Ucrânia? Olha, você sabe que há opiniões de que as reservas da Rússia, que foram até agora congeladas no Ocidente, que são de mais de 300 bilhões de dólares, deveriam ser destinadas a isso. Ainda assim é pouco, né? Porque se calculava alguns meses atrás que a reconstrução da Ucrânia ia custar mais de 600 bilhões. Nossa. Agora a conta deve estar mais alta, porque destruíram mais da infraestrutura, né? Então, mesmo as reservas não dariam, né? Agora, é difícil obrigar um país a pagar uma reparação, a não ser que ele seja derrotado na guerra, né? Como aconteceu com a Alemanha, né? E como a Rússia ainda tem essas armas nucleares, não vai ser fácil encontrar essa solução da reparação, né? Vai ser muito complicado. Embaixador Rubens Recupero, que também é diretor da Faculdade de Economia da Fundação Álvares Penteado, a FAAP. Olha, agora não mais. Viu? O senhor deixou? Eu te dizer, esse ano eu já sou catedrático, sou titular da Cátedra José Bonifácio da Universidade de São Paulo. O senhor continua no Fernando Brodel? Continuo como presidente e estou muito ativo na USP. Hoje mesmo de manhã dei aula lá, viu? Aliás, o senhor estava entusiasmado quando eu liguei para o senhor com a aula que o senhor deu hoje sobre as Nações Unidas. Queria que o senhor falasse. Essa foi uma segunda, mas foi numa escola média, sabe, que é uma escola viva, que eles estavam fazendo uma simulação da Assembleia das Nações Unidas. É tudo garotada, assim, de 16, 17 anos, né? Eu gosto muito de falar para eles, porque eu tenho muito gosto de ser professor, sabe? Em minha vida eu já ensinei em todos os níveis, até em curso de alfabetização. Viu? Tá bom. Embaixador, a gente agradece a sua atenção aqui. De nada, é um grande Conexão prazer. Nacional, Viu? um prazer voltar Quando a conversar com o senhor. Me aciona que será um grande gosto. Viu? Há muito tempo eu não ouvi a palavra de Fernando Brodel, pô. Então, nós estamos ativos também, tivemos muita coisa, viu? Tá bom. Muito obrigado, embaixador. Então. Boa noite pro senhor. Boa noite e boa tarde. José Val, eu tenho aqui mais uma informação que acabou de sair. Você viu o que ele falou? A Rússia está perdendo a guerra. É uma informação de um diplomata experiente. Exato, não, quer dizer, não foi o Zé da Silva que foi o doutor Rubens Recupero, experiente diplomata brasileiro. A Rússia está perdendo a guerra. Mas sabe o que é isso? É o que eu falo aqui que não é canhão que domina um país, são as mentalidades. O domínio das mentalidades. Enquanto o povo russo foge, o povo ucraniano vai para frente, porque a mentalidade de amor à Ucrânia leva aqueles homens para enfrentar os tanques da Rússia. É isso aí. Joséval, acabou de sair aqui a pesquisa Datafolha. Há 11 dias do segundo turno da eleição presidencial, o ex-presidente Lula segue à frente, marcando 49% dos votos totais contra 45% de Jair Bolsonaro. Os olhos se voltam para o contingente de indecisos, 1%, e quem afirma não votar em nulo ou branco, 4%. Nos votos válidos, Joséval, Lula tem 52% contra 48% de Bolsonaro. Estou aqui procurando os números da pesquisa anterior. Na pesquisa anterior, deixa eu ver aqui. Na pesquisa anterior, Lula tinha 49 contra 44 de Bolsonaro. Portanto, subiu um ponto. Bolsonaro subiu, Lula permanece com o mesmo número e Bolsonaro subiu. Subiu um ponto. Está havendo uma é o que nós falamos, a disputa, feroz, né? Né? Eu me lembro lá atrás, quando houve uma emoção dessa, porque ali eram dois líderes de São Paulo, né? O Jânio e o Adhemar. A diferença foi 18 mil votos. O Jânio ganhou com 18 mil votos. 18 mil votos? 1.000 votos de diferença coisa, só. Hein? Olha só. E derrubou o domínio longevo de Adhemar de Barros. Muito bem. Agora 6h20. A hora. 6h20. Jornal. Conexão Nacional.
E agora vamos ao desenvolvimento das manchetes de Conexão Nacional. Polícia indicia 4 jovens suspeitos de matar ambientalista na represa Billings. O grupo está preso há 60 dias pela morte de Adolfo Duarte, o Ferrugem. Para a polícia, o crime foi cometido por motivo torpe, ciúmes. O autor seria Vitório Alex Silva Santos, de 23 anos. E se continuar assim, vão a júri. Porque o júri é curioso, você precisa ter a certeza quanto ao crime. Mas quanto à autoria, bastam indícios. Certeza quanto ao crime e indícios de autoria. O juiz pronuncia, vai para júri. Torcidas organizadas do Flamengo confirmam volta ao estádio contra o Corinthians hoje. Uniformizadas receberam suspensão da punição por 60 dias e poderão apoiar o rubro-negro. Já os corintianos deverão ocupar o setor de visitantes, com 3.800 torcedores. A polícia especializada montou esquema especial depois de informações preocupantes na internet. Circula notícias de possível invasão no estádio de torcedores que não conseguiram ingressos. Até drones deverão ser usados para acompanhar a mobilização fora do Maracanã. A Anatel vai ampliar medidas contra as ligações de telemarketing consideradas abusivas. Novas regras valem até 30 de abril do ano que vem e dão mais transparência sobre os responsáveis. Mantém o entendimento de que o disparo massivo de chamadas configura uso inadequado do serviço. A partir de 3 de novembro, essas empresas serão bloqueadas e terão de pagar multa pesada. Prefeitura de São Paulo não vai fornecer transporte gratuito para eleitores no segundo turno. A gratuidade foi aprovada pelo Supremo Tribunal Federal para garantir o direito ao voto. Em nota, a SP Trans alegou que a capital tem uma das menores tarifas de ônibus da região metropolitana. E que serão colocados cerca de 2.000 ônibus a mais em circulação na cidade no dia 30. Ministro Alexandre de Moraes se reúne com representantes de redes sociais nesta quarta-feira. O presidente do TSE discutiu planos de combate à desinformação nas eleições, às fake news. O encontro teve balanço das medidas adotadas e que podem ser aprimoradas no segundo turno. O TSE quer identificar e coibir mentiras contra o sistema de votação e do papel da justiça eleitoral. Você tem vida sedentária? Então preste atenção. Até o ano de 2030, cerca de 500 milhões de pessoas no mundo desenvolverão várias doenças. São doenças cardíacas, diabetes, obesidade, entre outras, em decorrência do sedentarismo. Alerta é da Organização Mundial da Saúde, a OMS, que pede aos governos medidas urgentes. A ordem é para estimular a atividade física. No Brasil, o Ministério da Saúde estima que 22% da população estão obesos. Aluno de uma escola de Santiago, no Chile, detona bomba caseira dentro da sala de aula. Pelo menos 14 estudantes do ensino médio ficaram feridos. O jovem de 17 anos foi detido pela polícia e disse que aprendeu a fabricar a bomba em uma rede social. Casos de violência nas escolas chilenas aumentaram mais de 20%, segundo as autoridades locais. Rádio Capital. Conexão Nacional, 18h24. A hora. 18h24. Jornal. Conexão Nacional. Agora, o esporte. E agora, espaço para o companheiro Luiz Carlos Quartarolo. Amigos do Conexão Nacional da Rádio Capital, vamos falar aqui de futebol. Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians jogam hoje às 21h45 no Maracanã, decidindo a Copa do Brasil da temporada. Além do título, que indica inclusive diretamente para a Copa Libertadores do ano que vem, mais 60 milhões de reais para o campeão. O vice-campeão receberá 25 milhões de reais de prêmio. Além do que, Corinthians e Flamengo já arrecadaram cerca de 18 milhões e 800 mil reais até aqui nas fases anteriores da Copa do Brasil, uma competição que hoje premia muito alto no nosso país.
O time do Flamengo tem apenas uma alteração em relação ao jogo aqui de São Paulo, onde houve empate por 0-0. João Gomes, na ocasião, recebeu o terceiro cartão amarelo e o chileno Vidal está escalado no meio-campo flamenguista. O Corinthians vai com aquele mesmo time, Adson pela direita, o Mosquito espera a vez lá no banco de reservas. Renato Augusto é a esperança mais uma vez de equilíbrio e também de chegar ao gol adversário nessa partida. Se terminar um novo empate com um novo empate, haverá decisão nos pênaltis. Se houver um vencedor durante os 90 minutos regulamentares, esse será o campeão da Copa do Brasil dessa temporada. Wilton Pereira Sampaio é o árbitro, eu torço para que ele não atrapalhe o jogo e também que o VAR não tente apitar no seu lugar. Por outro lado, a Polícia Militar do Rio de Janeiro está muito preocupada, já aumentou o seu efetivo para quase 1.300 homens nas cercanias do Maracanã e dentro do estádio. Isso porque recebeu a informação de um derrame de muitos ingressos falsos, torcedores que chegarão lá sem o ingresso normal e que vão tentar entrar, ou seja, seria uma invasão. A venda total dos ingressos já aconteceu há 2 semanas. O Flamengo colocou à venda, há também um número para os torcedores do Corinthians e tudo foi vendido antecipadamente. Tomara que não haja nenhum tipo de problema e que seja um jogo em paz para corintianos, para flamenguistas e para aqueles que gostam de futebol. É o futebol, aqui no Conexão Nacional da Rádio Capital. Agora, as informações do clima, do tempo. Com a Clima Tempo. Nesta quinta-feira, as instabilidades ganham mais força em parte do centro e sul do Brasil. A circulação de ventos provoca nuvens muito carregadas, tem risco de tempo severo e temporais em Mato Grosso do Sul, Paraná e também no estado de Santa Catarina. As temperaturas ficam mais amenas por todo o sul do Brasil, mas capitais como Florianópolis e Porto Alegre ainda com sensação de abafamento. Não se descarta queda de granizo nessas regiões e rajadas de vento variando de 60 a 80 km por hora. A chuva se espalha mais sobre o sul e oeste do estado de São Paulo, até com risco de temporais, mas na maior parte do dia o sol ainda predomina em todas as regiões paulistas. A chuva mais forte se concentra no período da tarde. Ainda chove com risco de temporais na zona da Mata Mineira, chuva forte em Belo Horizonte, Rio de Janeiro e também em parte do sul de Goiás. A capital Goiânia já volta a receber chuva no período da tarde. Também chove forte em Cuiabá, na maior parte do norte do Brasil, ainda com alerta de temporais na região de Manaus. Já no Nordeste, a chuva se espalha um pouco mais, ainda vai ser um dia com muita nebulosidade. No sul da Bahia, litoral do Pernambuco e de Alagoas. As pancadas acontecem em vários momentos nessas regiões, mas grande parte do Nordeste ainda com chuva passageira. O interior da Bahia segue com tempo firme e muito seco. Também não chove no norte de Minas e em Brasília. Conexão Nacional, 6h28. A hora, 6h28. Jornal. Conexão Nacional. Agora, 18h32. Repita. 18h32, Roberto. E agora as manchetes desta última meia hora de Conexão Nacional. Contagem regressiva para a final da Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo. Clube Carioca trabalha com renda inédita de bilheteria no estádio do Maracanã, superando os 10 milhões de reais. As torcidas organizadas do Flamengo confirmam a volta ao estádio contra o Corinthians hoje. A polícia especializada no Rio de Janeiro montou esquema especial depois de notícias de invasão no Maracanã. Ministro Alexandre de Moraes se reúne com representantes de redes sociais nesta quarta-feira. O presidente do TSE quer identificar e coibir mentiras contra o sistema de votação neste segundo turno. A Anatel amplia medidas contra as ligações de telemarketing consideradas abusivas. A partir de 13 de novembro, essas empresas vão ser bloqueadas e terão de pagar multa pesada. Secretário de Segurança Pública de Taboão da Serra, na Grande São Paulo, é exonerado. Rodrigo Falcão deu um soco em uma mulher durante abordagem policial.
Susto na zona sul de São Paulo. Um helicóptero cai no Parque Águas Espraiadas e deixa 2 pessoas gravemente feridas. Começa a valer amanhã lei marcial em 4 territórios da Ucrânia, determinada por Moscou. Para o presidente Vladimir Putin, Kiev se recusa a reconhecer a vontade do povo. Agora, 18h33. A hora. 18h33. Jornal Conexão Nacional. Os principais fatos do Brasil e do mundo. E agora você, companheiro Fernando Martins. Pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro desenvolveram um kit para garantir o acesso seguro a cannabis medicinal e detectar ações ilícitas. O kit já foi aprovado pela Polícia Civil do Rio e pode ser usado por peritos criminais, profissionais de saúde e cuidadores de pessoas com doenças neurodegenerativas. O material contém reagentes que apontam a concentração prevalente dos compostos ativos da planta, denominados canabinoides. De acordo com o professor Cláudio Cerqueira Lopes, do Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com o kit, em poucos minutos, é possível identificar se a cannabis é medicinal ou não. Fizemos esse kit com o objetivo, inicialmente, de ajudar as pessoas que têm doenças degenerativas a ter um controle de qualidade, fácil manipulação e pudesse dar uma resposta rápida se elas estão usando um produto fraudado. Esse kit, com uma cannabis medicinal, ele promove o aparecimento de uma cor violeta em 5 a 7 minutos, o que daria uma tranquilidade à pessoa que ela não está, por exemplo, consumindo óleo de soja ou de qualquer outra substância que correspondesse a uma fraude. Cannabis ilícitas também têm concentração elevada de THC, o tetrahidrocannabinol, ao contrário da medicinal, que deve ter maior quantidade do composto CBD, o canabidiol. O kit conta com reagentes de baixo custo e foi desenvolvido para que qualquer um possa testar a qualidade do medicamento que comprou. Atualmente já existe um reagente similar, mas somente disponível no mercado internacional. Além do preço alto, o produto importado não se adapta à nossa realidade, já que evapora a 19 graus de temperatura. A patente do kit está em fase de comercialização pela agência UFRJ de Inovação. A Polícia Civil informou que está na fase inicial de utilização do novo kit, que será usado para diferenciar a cannabis medicinal da maconha. Com informações da Rádio Agência Nacional, Fernando Martins para o Conexão Nacional. 18h35. A hora. 18h35. Jornal Conexão Nacional. Jingles incríveis. Apresentação Décio Clemente. Meu amigo, minha amiga da Rádio Capital, alguém lembra do Dodginho? Aquele chamado de Dodge 1800? Olha, quem lembra quer esquecer. E quem teve um mente e diz que nunca teve, porque o carrinho era ruim mesmo. Dizem até que o ex-presidente Collor passou a chamar os carros nacionais de carroças. Lembra quando ele disse isso? Desde que ele conheceu um Dodge 1800. O carro era ruim, mas o jingle criado nos anos 60 era muito bom. Parecia até um carrão de verdade. Vamos ouvir. Venha logo conhecer um carro que não tem tamanho. É o Dodge 1800. Mais conforto porque tem maior espaço interior, segurança e qualidade superior. A beleza e o charme do que é original é o carro que você sempre sonhou. Novo Dodge 1800, traz verdade. 1800, novo Dodge 1800, traz verdade. Olha isso, não era propaganda enganosa não. O Dodge 1800 era um carro que muita gente sonhava, por falta total de opção, é claro. Décio Clemente para a Rádio Capital. Jornal Conexão Nacional. Os principais fatos do Brasil e do mundo. 18h38. A hora. 18h38.
Contagem regressiva para a final da Copa do Brasil. Corinthians e Flamengo já estão prontos para o jogo de volta, desta vez no Maracanã, daqui a pouquinho. Todos os ingressos da partida foram vendidos antecipadamente. Flamengo trabalha com renda inédita de bilheteria no estádio, superando os 10 milhões de reais. Corte de mais de 2,5 bilhões de reais do orçamento atinge 11 ministérios. Necessidade de contingenciamento foi anunciada em setembro, mas valor bloqueado só saiu agora. O Ministério da Economia divulgou agora através da Lei de Acesso à Informação. Ministério do Desenvolvimento Regional foi o mais atingido com um bloqueio de 1,2 bilhão de reais. Em segundo lugar ficou o Ministério da Saúde com corte de 718 milhões de reais. Já o Ministério da Cidadania terá menos 384 milhões de reais do seu orçamento. Imagens mostram Rodrigo Falcão dando um soco numa mulher durante a abordagem policial em 2020. Acontece que, até hoje, ele era o secretário de Segurança de Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Falcão disse que no fato que ocorreu antes dele assumir a pasta, usou de força moderada. Depois da divulgação do vídeo, a Prefeitura da cidade decidiu exonerar Rodrigo Falcão do cargo. Frequentadores do Parque do Ibirapuera, na Zona Sul paulistana, reclamam da onda de furtos na região. O local tem administração privada desde o ano passado, mas não há segurança suficiente. Segundo registros policiais, foram feitos 1.844 boletins de ocorrência na região de janeiro até agosto. Administradores do parque dizem que dão todo o apoio necessário aos frequentadores. Ministério Público de São Paulo faz a terceira denúncia à Justiça contra Tiago Brenan. Desta vez, o empresário é acusado de ter agredido um garçom em Porto Feliz, no interior paulista. A suposta agressão a Vitor Igor Machado ocorreu em março e foi registrada por câmeras de segurança. Brenan teria ficado nervoso ao cruzar com o rapaz quando saía da mansão onde mora. Vitor foi agredido com um tapa no rosto e esganadura e ainda chamado de vagabundo por Brenan. O empresário, que está nos Emirados Árabes Unidos, deverá ser extraditado para o Brasil até janeiro. Agora 6h40. A hora. 6h40. Agora a linha aberta para Fernando Martins. Pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro desenvolveram um kit para garantir o acesso seguro a cannabis medicinal e detectar ações ilícitas. O kit já foi aprovado pela Polícia Civil do Rio e pode ser usado por peritos criminais, profissionais de saúde e cuidadores de pessoas com doenças neurodegenerativas. O material contém reagentes que apontam a concentração prevalente dos compostos ativos da planta, denominados canabinoides. De acordo com o professor Cláudio Cerqueira Lopes, do Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com o kit, em poucos minutos, é possível identificar se a cannabis é medicinal ou não. Fizemos esse kit com o objetivo, inicialmente, de ajudar as pessoas que têm doenças degenerativas a ter um controle de qualidade, fácil manipulação e que pudesse dar uma resposta rápida se elas estão usando um produto fraudado. Esse kit, com uma cannabis medicinal, ele promove o aparecimento de uma cor violeta em 5 a 7 minutos, o que daria uma tranquilidade à pessoa que ela não está, por exemplo, consumindo óleo de soja ou de qualquer outra substância que correspondesse a uma fraude. Cannabis ilícitas também têm concentração elevada de THC, o tetrahidrocannabinol, ao contrário da medicinal, que deve ter maior quantidade do composto CBD, o canabidiol. O kit conta com reagentes de baixo custo e foi desenvolvido para que qualquer um possa testar a qualidade do medicamento que comprou. Atualmente já existe um reagente similar, mas somente disponível no mercado internacional. Além do preço alto, o produto importado não se adapta à nossa realidade, já que evapora a 19 graus de temperatura. A patente do kit está em fase de comercialização pela agência UFRJ de Inovação. A Polícia Civil informou que está na fase inicial de utilização do novo kit, que será usado para diferenciar a cannabis medicinal da maconha. Com informações da Rádio Agência Nacional, Fernando Martins para o Conexão Nacional. Jornal Conexão Nacional. 18h42. A hora. 18h42.
Destaque de Anchieta Filho. Joseval Peixoto, o senador eleito Hamilton Mourão, que por acaso é vice-presidente da República, ele declarou hoje que pretende sugerir uma proposta de emenda constitucional para acabar com as decisões monocráticas de ministros do Supremo Tribunal Federal. É uma mudança grave aí no regimento do Supremo, hein, Joseval? Mas se o Poder Legislativo entender assim, tchau, um abraço. Porque quem faz as leis é o Poder Legislativo. Mas essas decisões monocráticas depois não têm de ser revistas pelo colegiado? Não, mas é em casos assim isolados, né? O cara pede uma liminar em determinada questão, não vai reunir o colegiado para dar liminar, o juiz dá a liminar. Agora, o mérito da coisa continua. Depois, se o tribunal quiser revogar a liminar, ele se reúne e revogam. Quer dizer, a liminar é uma forma do tribunal trabalhar diante da exigência de urgência da causa ou do fato. Então, isso normalmente é o espírito da liminar. Então, mas se o Poder Legislativo quiser regrar de outra forma, passa a valer. O que pode o Supremo é declarar inconstitucional. Aí tá o jogo do poder. A lei é feita, mas ela só vale se diante da Constituição ela é válida. Senão o Supremo pode também cancelar a lei que for criada pelo Legislativo. É assim que se rege uma democracia. As partes, o Legislativo lá, o Judiciário aqui, o Executivo lá. E vamos em frente. Certo? Porque não só no Supremo, mas em outros tribunais, decisões monocráticas são normais, né? Não é juiz de primeira instância. Isso. Juiz de primeira instância. Né? Também dá liminar. Principalmente no civil está cheio de liminares que foram solicitadas pelas partes. E o juiz concede ou não, né? Ora, agora 6h45. A hora 15:07. Torcidas organizadas do Flamengo confirmam volta ao estádio contra o Corinthians hoje. As uniformizadas receberam suspensão da punição por 60 dias e poderão apoiar o rubro-negro. Já os corintianos deverão ocupar o setor de visitantes, com 3.800 torcedores. A polícia especializada montou esquema especial depois de informações preocupantes na internet. Circula notícias de possível invasão no estádio de torcedores que não conseguiram os ingressos. Até drones deverão ser usados para acompanhar a mobilização fora do Maracanã. Que hora é o jogo? 9h45, né? 21h45. A capital vai transmitir, lógico, né? Vai evidente. Com a vai equipe... ser um jogaço, hein? Vai ser um jogaço. Weber Lima. Isso. E... narração do Gamarra. O Gamarra estará narrando brilhantemente, como sempre. Brilhantemente. Eu gosto dele, viu? Agora, Joseval, esse negócio dos ingressos aqui vai dar problema, porque é aquilo que já dissemos aqui. Tem muito ingresso falso. Muito cambistas, né? Tem muito cambista. E vai dar um problema terrível na entrada do estádio hoje, sem dúvida. E outra coisa, o Corinthians tem grandes chances. Isso eu lembrei de um jogo hoje. Eu lembrei de Santo André 2, Flamengo 0 no Rio de Janeiro. O Santo André foi campeão da Copa do Brasil. Com o técnico Péricles Chamusca. Mas equipes bem diferentes, hein? Você quer dizer que o Santo André... O Flamengo da época era bem diferente. Concordo. E claro que o Corinthians é diferente do Santo André. Concordo, mas o Flamengo também era diferente. Eu ia perguntar isso pra você. Você não tá querendo comparar a equipe do Santo André com a do Corinthians. Também aí já... veio o troco. Veio o troco, né? Porque realmente o Flamengo da época era um time afundado em dívidas e com um time... medíocre, digamos assim, ou mediano, sei lá. Gabigol joga, Pedro joga. Joga. Esse é o medo, né? Da torcida corintiana. O jogo vai ser muito difícil, é verdade, não? Um jogo muito disputado, evidentemente, e muito difícil para os dois times. Mas o Corinthians vai tentar segurar o Flamengo, que tem uma grande equipe. Mas, meu caro Freitas, se o Flamengo... Se for para os pênaltis... Cássio. Cássio resolve. Agora, o Flamengo tem um Arrascaeta. Nós temos o Renato Augusto. Arrascaeta mas é melhor. Não é melhor.
É só você ver com quem o Arrascaeta joga e com quem o coitado do Renato Augusto joga. E eu ouvi, vindo para cá, um jornalista de outra emissora dizendo que o Corinthians dentro de casa é uma coisa. Fora de casa, ele não tem ido bem. Essa é a verdade. Mas hoje será um daqueles dias que, sem dúvida tomara, alguma... O futebol, como dizia o grande narrador Joseval Peixoto, já dizia... É uma caixinha de surpresas. Sim. E acredite em São Jorge. O Nelson Rodrigues falava mais bonito. Cada jogo tem sua história e essa história jamais se repete. Bonito, hein? Nelson Rodrigues era um poeta, né? E era torcedor do Flamengo, né? Eu lembro que eu gravei, me veio a lembrança agora, um especial que fez da Copa do Mundo do nosso companheiro Thiago Berraich, em que, nos Jogos da Copa, em que você brilhantemente narrou o final, eu falava crônicas de Nelson Rodrigues. Olha. Está aí, está no Spotify, é isso aí. E muito bonitas as crônicas do Nelson Rodrigues. Cada jogo da Copa, no final do jogo, você pode entrar lá no Spotify e que tem as narrações maravilhosas do Joseval, do Fiore, do Pedro Luiz, né? E depois Leite, dos jogos, o Edson... Não, o Edson Leite de 70 não, né? Não, 70 Então, não. E na Copa de 70... 58. Depois dos jogos, Joseval, tinha as crônicas do Nelson Rodrigues, maravilhosas. Não, mas eu vou contar para vocês, só para espairar bem assim, Eu assisti coisas curiosíssimas de brasileiros no exterior inteiro, né? A gente ia para Buenos Aires, fomos para Buenos Aires, não me lembro nem o jogo. Eu sei que naquele tempo você tinha que tomar a vacina da febre amarela no aeroporto de Congonhas. Vocês lembram disso? Você tomava lá, já recebia aquele papel amarelo. O cartão da vacina. Cartão amarelo. Eu cheguei a tomar. Então, você para ir para a Argentina, você tinha que tomar, porque a Sanidad Argentina vinha na porta do avião. Subia lá na porta e ficava pedindo o seu atestado, a sua vacina. Então ficava lá, vacinação, vacuna, vacinação. E o Stanislau Ponte Preta, que não gostava de viajar, tomou uns uísque para ficar meio mareado. Aí quando o cara estendeu a mão para ele e falou vacunação, ele pegou na mão do argentino e falou, vacunação para você também. Pensou que estava sendo saudado. Mas em matéria de histórias que você tem com o GB foram maravilhosas. Foi espetacular. Aquela do Flávio, você podia contar aquela do centroavante horrível que era o Flávio? Não, mas podemos, temos o Léo permite? Temos. O Flávio era um homem incrível, ele fazia os gols mais impossíveis e errava os gols mais impossíveis. Quer dizer, ele era o artilheiro do Corinthians. Mas quando chamava Flávio Minuano? Gaúcho. Que veio do Internacional. Isso. Quando o goleiro estava caído, o gol aberto, tudo, ele sozinho com a bola, ele chutava para cima, né? E eu aí brincava, falava infeliz, porque eu elogiava o Flávio e o GB tinha uma caixinha de risada que ele comprou no Paraguai. Eu falava infelicidade, né? Aí o GB soltava a caixinha de risada. Falei, GB, não faça isso, porque o Flávio é um jovem, talvez ele tenha sido mal lançado. Falou, concordo, tem que lançar do viaduto do Chás. Mas aí o Flávio foi pro Fluminense. E tinha o Rio São Paulo, né? O Fluminense veio jogar com o Palmeiras, lá no Palestra Itália. Chovendo, chuva batendo, campo lamaçal. Quando isso acontece, a transmissão é difícil, porque você gosta de irradiar com celeridade. Pô, a bola para na poça d'água, vem um chuta, sai para fora, faz a falta. E o jogo quebrado. Truncado, né? Falei, eu vou inventar aqui, só para ver se... Porque na rádio que eu estava, o Tuta permitia essas brincadeiras, né? De repente, a bola parada fora de campo, eu falei, atenção Brasil, bola com Flávio, partiu para cima de Baldock, outra finta sobre Baldock, o GB entrou e falou, é mentira, o locutor tá mentindo.
Meu Deus do céu. Olha, vivi bem com o GB. Né? Você já transmitiu um jogo de costas também, né, José? Não, de costas. Não foi você? Não, eu não. Teve um narrador que transmitiu um jogo de costas. Não. Não, é que a gente transmitia no Uruguai uma vez. Uma brincadeira, claro. Ah, sim. Uma névoa muito grande, você só via a metade do campo, que é a metade de cá. A metade de lá, você tinha que inventar, porque a rádio não para, né? E às vezes você está inventando no ataque da direita, a bola aparece no ataque da esquerda, porque você não viu. Mas são coisas são coisas do futebol, né? Inclusive. Fantástica narração esportiva. O Ari Barroso. Né? O Ari era fantástico. O Ari, ele quando tinha ataque contra o time dele, ele fala assim: não quero nem ver. No Flamengo, né? Não quero ele falou assim. A gaitinha. O José Vasconcelos fez o programa. Imitava ele, fantasticamente. Eu sou o espetáculo. Sozinho. Ele era sozinho. Maravilhoso. O meu pai tem o disco até hoje, quer dizer, o disco do meu pai está na discoteca guardada lá da minha mãe. Ele imitava o Ari Barroso dizendo: lá, vai marcar, eu não quero nem olhar. Nossa Senhora, bem, gente. Nesse disco tem umas fantásticas, né? Tem aquele que ele diz que foi aberto um novo poço de petróleo na Bahia. Espera-se que o baiano não vá tapar. Agora 18h54. A hora. Vai dar Corinthians hoje, 18h54. Jornal. Conexão Nacional. 4 minutos para 7. A hora. 4 para 7. Eu sempre deixo para romancear, mais ou menos, porque o rádio permite isso, a principal notícia do dia. Mas hoje eu vou mudar. Hoje a principal notícia foi trazida aqui por Anchieta Filho, uma entrevista extraordinária com o grande diplomata brasileiro Rubens Recupero. Ele chegou a dizer, não é, Anchieta, claramente, que a Rússia está perdendo a guerra. Está começando a perder a guerra. E isso é preocupante, que a própria cabeça do Putin está ameaçada. Por isso que ele hoje implantou uma espécie... lei marcial. A lei marcial. Nós demos aqui até a notícia, aqui, o presidente Putin ordena a lei marcial em 4 territórios da Ucrânia. Moscou afirma ter anexado Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhia. Putin disse que o regime de Kiev se recusa a reconhecer a vontade e escolha do povo. Foi um negócio marmelado, né? Que escolha do povo. Ele ressaltou essa cidade de Kherson, que é uma derrota pesada, muito importante. Uma derrota pesada que será imposta. Então eu achei muito bonito a entrevista dele, do Rubens Recupero, até pedi para a direção para fazer uma edição e reproduzirmos amanhã. Porque é a primeira palavra de um homem muito importante. Conhece muito. Ele foi embaixador do Brasil nos nos Estados Unidos, foi ministro da Economia. Ele era o ministro da implantação do real. E um grande professor. Ministro do Meio Ambiente. Então, um homem desse que vem aqui entrevistado e falou que o Putin está desesperado, por isso que ele lança as coisas de lei marcial, etc. Eu cheguei a questionar, mas o Putin vai ser penalizado? Ele falou, a diplomacia não tem condição de prender um chefe de Estado, principalmente um chefe de Estado que tem um poder atômico na mão. Então, essa possibilidade está jogada fora, ele disse para nós. Eu perguntei no campo civil, que não seja no campo penal, no campo civil, porque ele destruiu a Ucrânia. Quem vai pagar isso? Ele não tem que pagar, ele lembrou um negócio. O Ocidente prendeu os bens do Putin nos bancos do Ocidente. E esse dinheiro está preso. Mas é muito inferior ao prejuízo já causado. De qualquer maneira, já há uma garantia de que alguma ajuda a Ucrânia vai ter para reconstruir. Não terminou a guerra, não. Estou apenas destacando para os senhores que o grande ministro do Brasil, Rubens Recupero, em entrevista concedida, terminada há pouco aqui no nosso jornal, declarou que, com todas as letras, que o Putin está desesperado. E praticamente entendemos perdendo a guerra. E a Ucrânia avançando. Foram as palavras do ministro. Ok. E ponto final. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Você ouviu
Jornal Conexão Nacional. Os principais fatos do Brasil e do mundo.